Agora sim, minha gente, vamos de informação ao vivo. Muito acidente no fim de semana nas nossas rodovias estaduais. O Ícaro Novaes está aqui com a gente. Inclusive, um deles, viu, Ícaro, nos chamou a atenção, que foi um avô e 2 netos, né? Uma criança e um adolescente. Eles foram mortos aí após essa colisão entre um carro e uma moto. O que a gente pode trazer, Ícaro Novaes, de novidade para o nosso público em relação a esse acidente, de alerta também para a nossa população? Porque toda segunda-feira, Ícaro Novaes, é a mesma coisa. Muitas notícias de acidente no final de semana. Agora é com você, boa noite. Boa noite, Mariana, mais uma vez. Boa noite para quem nos acompanha. De fato, as segundas-feiras são sempre de notícias tristes, notícias negativas quando a gente está falando de acidentes nas rodovias sergipanas. De fato, a gente sempre está trazendo casos de óbitos, mas nesse caso chamou muita atenção esse caso de uma família que aconteceu lá na região, no sertão do estado, próximo do município de Canindé de São Francisco. Uma família praticamente, né? Um avô, 2 netos, todos vítimas em um só acidente. Imagine como foi o início de semana para essa família. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem alguns casos a fazer um balanço sobre esse final de semana na rodovia, no interior sergipano, nas rodovias. Mas para a gente entender um pouquinho primeiro sobre esse caso, que é o caso que chamou a atenção, a gente conversa agora com o Tenente Coronel Silveira, ele que é comandante do batalhão do BPRV, que é o policiamento justamente nas rodovias que fazem a ligação entre os municípios sergipanos. A respeito desse caso, o que a polícia conseguiu levantar de informações? A gente já sabe que se tratava de uma mesma família. Em que circunstâncias envolvem esse acidente? Para onde essa família estava indo? O que a gente já pode trazer de informação? Boa noite, Tenente Coronel. Uma boa noite a todos. Infelizmente, essa notícia trágica, né, dessa família em um sinistro de trânsito que aconteceu no dia de ontem, apesar de que há 15 dias atrás, né, nós anunciamos que passamos um final de semana sem sinistro algum. Né? Este final de semana, além desse, tivemos mais 2 sinistros e todos tivemos fatalidades, infelizmente. No caso específico, como você perguntou, dessa família, o que foi recolhido das testemunhas do local, óbvio que vai ter um inquérito policial, que o delegado da área vai fazer toda a investigação, mas foi que essa família vinha de Canindé e colidiu a retaguarda de um caminhão. A moto acabou ficando enganchada ainda na moto e houve um arrastamento de mais de 100 metros, o que provocou, além, obviamente, da falta do capacete também, a morte trágica aí dessa família. Nesse caso específico, o condutor do caminhão, o outro envolvido nesse acidente, ele não estava no local quando as equipes chegaram. Já tem alguma informação em relação a esse condutor, identificação dele? Tem algum trabalho nesse sentido? Fica a cargo da Polícia Civil. O que a gente pode trazer nesse sentido, Coronel? Como nós falamos, agora todo o caso vai ser passado para a Polícia Civil e através do inquérito, com certeza, vamos chegar ao condutor para ele explicar o que realmente aconteceu e ajudar a polícia no sentido de desvendar aí o que realmente houve nesse sinistro. Tá? Então houve sim a morte dessas pessoas e agora a Polícia Civil vai apurar de que forma isso ocorreu através dessas informações. Com certeza, com a investigação se chegará a esse condutor. Um ponto que merece destaque, a gente até volta a falar nisso, é que infelizmente as vítimas, né, estavam 3 pessoas em uma só moto, né, sem capacete. Isso tudo também colaborou para esse acidente trágico. Óbvio, o capacete, eu costumo falar que é o cinto de segurança, entre aspas, do condutor de motocicleta. O motociclista, ele já é a parte mais frágil em qualquer sinistro que ele se envolva com veículos de 4 rodas ou mais. Então, dificilmente, quando o motociclista se envolve em um sinistro de trânsito, ele não fica com sequelas ou ele não perde sua vida. Para se ter uma ideia, de cada 10 sinistros que nós registramos nas rodovias, 7 tem motociclistas envolvidos. E a quantidade de pessoas que estão nos hospitais devido a, por exemplo, a falta de capacete ou a falta da prudência, excedendo a velocidade ou fazendo curvas com a velocidade maior, a falta mesmo da observação da legislação faz com que essa parte da sociedade que conduz motocicleta seja mais frágil e, consequentemente, tenha mais sequelas no trânsito quando se fala em sinistro. Como dissemos no começo, foi um final de semana com outras fatalidades. Lá mesmo no município de Canindé de São Francisco houve uma fatalidade, né? Um homem que estava fazendo um reparo no próprio caminhão e esse caminhão acabou atingindo ele. Tem informações também sobre essa ocorrência? É exatamente isso que você falou, né? O caminhão
ele, por algum motivo, ele veio a se deslocar e acabou atingindo esse condutor, proprietário do veículo, e veio a perder sua vida devido a essa pancada. Quanto ao outro sinistro que ocorreu, foi em Lagarto, um ciclista, ele foi pego por um veículo e acabou perdendo a sua vida no local também, o que perfez um total de 5 óbitos nesse final de semana. Este ano ainda não tínhamos tido tantos óbitos no final de semana como foi nesse caso agora, no último fim de semana. Mais um final de semana também de trabalho de recolhimento de animais soltos nas rodovias. Eu quero que a gente pudesse falar também, Coronel, desse trabalho específico, porque de certo há sempre um deslocamento de equipes do batalhão para poder fazer esse tipo de recolhimento. Insistentemente, esses tutores, esses responsáveis por esses animais, continuam deixando eles soltos à margem das rodovias. É impressionante a quantidade de animais que nós flagramos soltos nas vias. Só este ano, quase 300 animais já foram recolhidos só pelo BPRV nas rodovias estaduais. Além disso, 7 pessoas este ano, em 2025, perderam as suas vidas por terem colidido com algum tipo de animal nas rodovias estaduais. Então a gente alerta esse condutor, esse tutor, que ele é o responsável, ele é quem precisa tomar conta do seu animal para não expor a vida de outras pessoas em risco, fazendo com que se reduza essa quantidade de sinistro ou até mesmo deixe de tirar vidas pelo simples fato do seu animal estar solto nas rodovias estaduais. E eles podem ser responsabilizados, né? Eles são responsabilizados quando são identificados, tá? Quando o cidadão é flagrado como proprietário no local, ou então, através de inquérito, através de investigação, se descobre quem é o proprietário daquele animal. Ele pode responder por expor a vida de outras pessoas em risco, além de pagar diversas taxas e multas, que são prescritas em lei. Coronel, para a gente caminhando para o final, após um final de semana como esse, o senhor reportou aqui que há 15 dias nós tivemos um final de semana tranquilo nas rodovias, mas agora a gente teve um com 5 óbitos. Muda a estratégia de um final de semana para o outro em relação justamente a ter um final de semana tão agitado em relação a fatalidades e pensar para o próximo final de semana, mudar a estratégia? Como é que é feito esse trabalho de vocês em relação a casos assim? Na verdade, são finais de semana com fatalidades. Todo sinistro poderia ser evitado se alguma prudência não fosse feita naquele momento. A falta de capacete, o excesso de velocidade, o uso de álcool do veículo após ingerir bebida alcoólica. Só neste final de semana, mais de 200 testes foram realizados e mais de 10 pessoas foram flagradas conduzindo seu veículo após ingerir bebida alcoólica. Tudo isso já faz parte do plano estratégico do Comando Geral da Corporação para aumentar mais ainda a fiscalização. Com certeza, teremos uma visão maior, principalmente com as nossas câmeras que são distribuídas no estado, para flagrar aqueles condutores que, por hora, sejam imprudentes, mas, ao mesmo tempo, sejam abordados por condutas irregulares do trânsito. Muito obrigado pelas informações, Coronel. Mariana, é sempre esse trabalho de formiguinha que a gente vem também fazendo aqui, de trazer essas orientações. Infelizmente, insistentemente, a gente repete que sempre são identificados condutores cometendo irregularidades, sendo imprudentes nas rodovias, mas a gente segue falando sobre esse assunto, trazendo sempre quem tem expertise, quem trabalha na linha de frente, como as equipes do BPRV, tentando tornar as rodovias, esse fluxo entre os municípios sergipanos sempre mais seguro. Infelizmente, início de semana, habitualmente a gente está trazendo notícias ruins, como a gente está trazendo agora. Mariana. Muito obrigada, viu, Ícaro, pelas informações. Agradece ao tenente também pela presença aqui conosco.